Para que possamos visualizar o trabalho em tempo real, criar linhas guias, limites, mapas de cobertura e ter acesso a outras funções, é preciso utilizar a tela de navegação do Track Leader. Ao abrir o aplicativo, podemos encontrar o ícone que abre a navegação em diferentes estados, sendo eles padrão e com mensagem de erro. Caso não haja nenhum erro, basta tocar sobre o ícone para iniciar a navegação. Caso haja uma mensagem de erro, há algo que impede a navegação de ser iniciada. Ao tocar sobre o ícone, é exibida uma mensagem descrevendo o que está impedindo. A partir desta mensagem, deve-se seguir a indicação do manual de instruções, onde há uma lista, como a do exemplo, listando as possíveis causas e soluções. Barra de status e contagem. Podemos ver na parte inferior da tela a barra de status da navegação, que é dividida em 3 partes. Basta deslizar o dedo de um lado para o outro para ver informações importantes para a operação, tais como velocidade de deslocamento, taxa de aplicação, caso haja um mapa de aplicação, status do controle de sessão, que está ativo quando está escrito alto e se apresenta na cor verde, e inativo quando apresenta a palavra menu e se apresenta na cor cinza. Status do corredor de passagem automático, o qual está ativo quando está escrito alto e se apresenta na cor verde, e inativo quando apresenta a palavra menu e se apresenta na cor cinza. Área, a qual em um campo sem limite representa a área já trabalhada e em um campo com limite representa a área total do campo. Quando há um limite na área, aqui é exibida a área que ainda não foi trabalhada. Qualidade do sinal de GPS, a qual pode aparecer como uma das siglas da tabela. Barras de trabalho. Aqui são exibidas as barras de trabalho, mais à esquerda, o seu nome. Ao centro, os retângulos cinzas indicam as seções, onde a cor azul representa seções em trabalho e vermelho seções desligadas. Mais à direita é exibido o status do controle de seção de cada barra, se ela está sendo ligada e desligada pelo controle de seção ou manualmente. Há uma seta que indica o trabalho de qual barra está sendo exibido na área de visualização. Para alternar entre as barras, basta tocar sobre o ícone do conjunto. Legendas. Podem ser exibidas 2 legendas aqui. A do mapa de cobertura, especificando a quantidade jogada, ou a do mapa de taxa, especificando a taxa-alvo a ser atingida pelos dosadores naquela localização. Tocando sobre a legenda, é possível ajustar sua escala de valores. Barra de luz. Na parte superior da tela, podem ser exibidas 2 barras de luzes diferentes. Uma com o desvio representado de forma gráfica e outra com o desvio representado em forma de texto. Para alternar entre as duas, basta tocar sobre elas. Além da barra de luz, podem ser exibidas também uma barra de status das seções que estão sendo controladas pelo controle de seção. Botões de operação na tela de trabalho. Na lateral da área de trabalho, temos diversos botões de funções que podem ser utilizados para controlar o equipamento ou criar referências para a nossa posição durante a operação, tais como 3 pontos. Exibe a segunda página com os símbolos de função. Retornar. Caso esteja na segunda lista de botões de função, ao tocar neste ícone, você retorna a visão para a primeira lista. Caso já esteja na primeira lista, essa tecla encerra a navegação. Limites. Tocando sobre este ícone, acessamos as teclas de funções para a criação de limites de campo. Auto Manu. Liga ou desliga o controle de seções para as barras de trabalho habilitadas. Cabeceira. Tocando sobre esta tecla,
acessamos as teclas de função para a criação de uma cabeceira baseada no limite do campo. Linhas guias. Este ícone dá acesso ao menu das linhas guias, onde podemos definir o modo de condução, gravar novas linhas e criar diferentes grupos de linhas se necessário. Marcar linha guia. Independente do modo de navegação selecionado, será exibida uma tecla de função para o início da marcação da linha. Eliminar linha guia. Ao pressionar a tecla por 3 segundos, aparece uma mensagem para confirmar a exclusão da linha guia. Nível de zoom. Existem 2 modos de zoom configurados na tela de trabalho. Um deles exibe todo o campo e o outro exibe os equipamentos em trabalho. Alternar visualização. Esta tecla de função permite alternar a visualização do mapa de cobertura para a visualização do mapa de quantidade aplicada. Reconhecimento da direção. Ao iniciar a navegação, a primeira direção em que o veículo se move é determinada como para frente. Caso ocorra uma inversão no sentido real de deslocamento em relação ao exibido na tela de trabalho, basta tocar sobre o ícone para inverter os sentidos. Configurações. Tocando sobre este ícone, pode-se configurar parâmetros como ajustar distância entre linhas guias. O Track Leader, por padrão, utiliza a largura do implemento para determinar a distância entre as linhas guias criadas. Porém, é possível alternar essa distância aqui nesta configuração. Configurar a distância entre linhas guias. Caso queira trabalhar pulando passadas, nesta opção é possível inserir a cada quantas passadas deve ser destacada a linha guia para que se mantenha o padrão. Ângulo de visualização. Tocando sobre esta tecla de função, altera-se a visualização para o modo 2 ou 3D. Marcar obstáculos. Essa tecla de função permite o acesso a outras teclas para a criação de pontos de atenção no mapa. Isto para que, caso a barra de trabalho coincida com a posição dos obstáculos marcados, seja emitido um sinal na tela e um sinal sonoro. Deslocar linhas guias. Após a criação de linhas guias, essa tecla aparece, para que, caso queira se ajustar a posição das linhas marcadas, seja possível. Para isso, basta deslocar o veículo para a posição desejada e tocar sobre este ícone por 3 segundos. Ponto de referência. Caso o receptor GPS conectado ao monitor não possua nenhum tipo de correção de sinal, é possível criar um ponto de referência para evitar desvios no mapeamento. Consulte o manual para mais informações a respeito dos pontos de referência. Corredor de passagem automático. Tramline ou corredor de passagem automático é o nome que se dá ao controle do desligamento das linhas que coincidem com o rastro do pulverizador. Tocando sobre este ícone, habilita-se o controle automático de acordo com o posicionamento do veículo. Alterar rastro. Caso o rastro inicial identificado pelo Track Leader não seja o correto, basta deslocar os rastros manualmente até a posição inicial correta, utilizando essas setas para realizar tal ação. Inverter sentido AB. Para as semeadoras Horsch, a depender da escolha do parâmetro de iniciar o campo à direita ou à esquerda nos ajustes do corredor de passagem, pode ser necessária a inversão do sentido de deslocamento na linha B, pois influenciará no sentido de contagem dos rastros.